Pessoal, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a ética na bruxaria. Poder para quê? Vai ser interessante. A gente pergunta o poder para quê? A gente está também levantando uma ideia de que assim, as pessoas pensam que a ética da bruxaria é mais ou menos aquela coisa lei tríplice, faça o que quiseres e tudo mais, mas a gente tem que pensar que não são, na verdade, a ética, né? Não são regras escritas ou pré-determinadas, né? Que a gente vai lidar. É muito mais essa ideia do poder para quê? Porque isso vai atingir mesmo o cerne da nossa espiritualidade, né? O poder não é uma primeira coisa. Ele é uma ferramenta, ele não é um fim. Isso muda muito, né? É aquela coisa que eu já falei em outro vídeo, que a gente não almeja um poder sobre, mas um poder interior. Não é um poder sobre dominação, não é um poder sobre você ter interferir nos destinos e na vida das pessoas. É aquela coisa que você vai mudando a sua vibração e aquela vibração vai alterando também o seu ambiente, aquilo que você está fazendo, né? Outra coisa. O poder, ele também não tem a ver com a ideia de ego, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho... aliás, é muito comum as pessoas falarem, eu não preciso fazer um curso de bruxaria, não preciso passar por um treinamento, porque eu já tenho os meus dons. Eu já tenho premonição, eu tenho evidência, e aí o que a pessoa fica fazendo? Fica bisbilhotando a vida dos outros. Eu não estou desacreditando que essas pessoas têm poderes, e eu vejo que sim, elas têm, o que seria dons, né? Porque poder não é só isso, poder não é, quando a gente fala de dom, a pessoa tem capacidades, tem dons, mas esses dons nem sempre estão domados, né? E isso não é poder. Então, se você tem uma intuição que às vezes funciona, essa intuição não é não é um poder, né? Você não é dono dessa intuição, né? Então, às vezes as pessoas confundem, né? Eu tenho essa ferramenta, eu tenho uma capacidade de fazer determinadas coisas, tudo, mas isso não é um atestado de iluminação. O dom é um convite para um autoconhecimento. É um convite para você aprender a lidar com aquilo e entender a função daquilo. E aí a gente vem na ideia do poder para quê? Quer dizer, então é um poder interno, é um poder que a gente desenvolve, é um poder que a gente acessa, na verdade, mas é um poder para quê? Quando a gente amplia a nossa capacidade de consciência de enxergar o mundo, a gente vai entendendo que ampliar representa também mais coisa. A gente amplia, e as pessoas pensam, tá, eu vou simplificar, né? É a ideia. Panaceia universal, pedra filosofal, encontrar uma gêmea, o elixir da longa vida, né? As pessoas querem coisas bem basiquinhas e elas pensam que em conseguindo isso, elas não precisam de mais nada. Primeiro, não existe uma coisa que você tenha um poder que seja só para você. Por quê? Porque à medida que você tem para lidar com a sua vida, com as suas questões, você já tem as suas habilidades inatas. Um poder a mais implica em responsabilidades a mais. Isso é uma coisa que já é uma das primeiras regras, digamos assim, né? Regras que são, na verdade, bom senso, né, gente? É bom senso, nada como um bom senso para nortear a vida das pessoas. Acontece que nem todo mundo tem essa ideia do bom senso. A ideia, o Gasparetto falava que existe uma diferença entre senso comum e bom senso, né? O senso comum é ir com as outras, é a moda, é aquilo que está, a tendência de um determinado momento, é aquilo que as pessoas estão fazendo, e que
E já foi aceitável matar gente, já foi aceitável campo de concentração, ainda é, enfim, tem religião que acha que pode suprimir a humanidade dos outros, enfim. Não é sobre isso. O bom senso é aquilo que um cachorro tem, um bicho tem, né? É aquela coisa de ver que tem alguma coisa quieta, eu não estou precisando daquele lugar, aquela comida, aquela coisa, eu não tenho nada que me meter com aquela pessoa, né? Não é uma questão de vamos demonstrar força, né? Isso aqui é muito ego, né? E isso não é, o poder não é para isso. O poder não é para exibição, não é para isso. Então, demonstra o seu poder. Eu falei assim, não, gente, eu não vou gastar minhas fichas para fazer gracinha, né? Por outro lado, e também não é para visar dominação nem nada. É da ética que o poder vai crescendo conforme a sua maturidade espiritual. E é da ética que a gente tem aqui, a gente vai ajudando as pessoas, a ideia de uma assessoria dentro do treinamento, de você ter alguém te orientando, é que você possa ter uma outra voz, né? Percebendo o seu trajeto. Porque sim, a gente, em algumas circunstâncias, a gente vai tender a querer enxergar aquilo que a gente quer enxergar. E aí, assim, a gente, é aquela coisa, é aquela coisa que eu falo às vezes do tarô, o fulano vai voltar, sai a torre, vai ter uma destruição dos obstáculos, e a gente, né, vai interpretando tudo para puxar a sardinha para aquilo que a gente está querendo no momento. E por isso é interessante ter uma pessoa que tem uma perspectiva imparcial e uma pessoa que já passou pelo processo que você está buscando agora, né? Então, sim, é importante. Pode ser sozinho? Eu sempre falo, pode. Mas você vai aprender apanhando, vai aprender tropeçando nas coisas que você vai encontrando pelo caminho. Nem tudo que está disponível tem realmente algum valor fidedigno, né? A ética, então ela é um fruto dessa expansão da consciência, porque você, à medida que você vai, você tem as suas capacidades para lidar com as suas questões. Se você quer um poder a mais, esse poder a mais abarca também o esbarrar em outras pessoas, em outras circunstâncias, e é aquela coisa, se você é médico, não importa que você não queira exercer a profissão, se você vê um acidente, você vai ter que dar uma assistência. E a mesma coisa uma bruxa. E à medida que você quer ter alguma coisa, você vai ter também mais chamados, né? Além a ética dentro da bruxaria, ela não são aquelas regrinhas, né? Não é um manual de feitiços proibidos, não é que não vou falar vada que vada, né? É uma percepção mesmo daquilo que você pode e das consequências que aquilo vai gerar, né? E se você quer depois que aquilo não se volte contra você. Tudo está ligado. E isso é uma percepção importantíssima, né? O que você faz afeta a vida de outras pessoas. Mesmo que você queira só que pare a chuva, né? Então, assim, a gente tem que ter certeza de que as consequências daquilo que a gente vai desenvolver realmente não está interferindo negativamente em outras vidas, né? Ou se exista alguma coisa realmente muito mais relevante, né? Existe causa e efeito, mas a causa e efeito não é punição. Então não tem assim, simplesmente você abre um precedente para que algo que você fez possa também um dia servir para você, né? Então esse bom senso é um senso sagrado, é uma sabedoria. Quando você tem essa consciência e percebe que existem múltiplas camadas de uma ação. Quando a gente fala de ampliar a consciência, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você está tendo, sei lá, problema com o vizinho,
e você começa, eu vou fazer um feitiço pro vizinho cair da escada, vou fazer um feitiço pro vizinho não sei o quê. Quando você amplia a consciência, você entende que aquele sinal pode ser simplesmente que você está prestes a mudar de casa, gente, e ir para uma casa melhor. Aquela vizinhança, aquele ambiente não é para você. Você entende? Ampliar a consciência não é, eu vou perdoar o que o vizinho fez comigo. Não, às vezes é só acordar e falar assim, gente, por que eu tô aqui? Né? Você enxerga que, de repente, o problema não é o vizinho. O problema é você realmente não pertence àquele ambiente. E aí você vai ampliando a sua capacidade. Então a gente às vezes tem que aprender a ler as mensagens daquilo que está acontecendo. E vamos atacar o cerne da questão. Para entender esse cerne da questão, a gente tem que ter essa visão ampliada, porque senão você vai ficar batendo em todo mundo, sai um vizinho, entra outro. Você tem que ter uma visão ampliada, e essa visão ampliada, ela vai trazendo para você a maior clareza, a perspectiva distante, né, como se estivesse no alto de uma montanha, vendo o começo, meio e fim. E então você sabe se você quer interferir, você não vai cair naquela cachoeira, você não pode pegar aquele riozinho que ali ele vai virar cachoeira depois. E você tem um processo, né? Muitas vezes eu falei, tem gente que vem com alguns dons já meio desenvolvidos e provavelmente porque já vem de outras vidas. Mas como eu falei, esses dons não estão totalmente domesticados, não estão a seu serviço, eles estão esporádicos, então você não tem domínio sobre eles, né? À medida que você vai se desenvolvendo, você vai trabalhando. E por que eles não estão sob seu domínio? Porque a gente tem os fatores do inconsciente. O que são esses fatores do inconsciente? Eu costumo dar sempre um exemplo do médico que é diabético. Em tese, um médico sabe muito bem o que ele pode ou não comer e por que ele não come aquilo que é certo. Porque a gente não tem só a nossa vontade, ela não é, ela não existe só a vontade consciente. A gente também é movido por pulsões que não são conscientes. E, à medida que você vai desenvolvendo o seu poder, você não pode estar com pulsões que não são conscientes, senão você vai ficar com raiva porque o seu filho derrubou a louça sua favorita e a criança morre, né? Não é isso que você quer. Você quer ter o domínio, né? Então, existe um processo de lidar com os aspectos sombrios, com os traumas, com os padrões, com aqueles padrões de hábitos, né, que você vai formando, que de repente é aquela crenças limitantes, lidar com conceitos, enfim, é ampliar a consciência. À medida que você vai desenvolvendo isso, vai tendo também, consequentemente, uma disciplina mental e emocional decorrente disso. Você vai enxergando as coisas, e isso faz com que, quando você expressa a sua vontade, ela é uma expressão da sua integridade. Nem tudo pode ser manifestado, né? Então a gente também tem que entender que às vezes você tem que viver uma experiência, né? E existe a necessidade de entender que às vezes o certo é continuar passando pelaquela questão. Você tem um aprendizado com aquilo, existe um processo de entendimento, de desenvolvimento, né? E você, quando assume que você tem uma limitação, quando você entende que tem horas que os deuses estão se manifestando, que você fala assim, tá bom, vai, vou deixar, isso tem que ser assim, você evita cometer um dos piores pecados na Grécia Antiga, que era a híbris, né? Você não quer afrontar, o princípio divino está falando coisas através das nossas vidas que às vezes a gente não tem entendimento naquele momento para saber que aquilo é o melhor, tá certo? Então o poder serve à evolução, essa é a questão. O poder serve à evolução, a gente tem que aceitar que ele serve à evolução e a gente trabalha melhor se a gente aceita isso. E aí a gente tem que entender que
não é só um crescimento pessoal, mas também um crescimento coletivo, e que em algum momento a gente tem esse despertar também, que o trabalho que a gente faz, a magia, é cura da terra, é conscientização ambiental, é questão, é ativismo, ativismo até político, né, a gente vê o patriarcado querendo acabar com o planeta, né, gente? Então, a gente ter alguma atuação faz parte da perspectiva da ética dentro da bruxaria, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas que hoje, né, estão começando a pensar na bruxaria? Primeiro, não venham procurar uma religião, não é a promessa da bruxaria, não venham procurar na nossa religião uma ideia de, assim, eu vou lá para aprender uns truques e resolver minha vida. Tá? E nem, eu vou querer porque eu quero trazer o meu namorado de volta. Também não é isso. Tá? Entendam que é um estilo de vida, é uma escolha, é uma opção pela evolução, tá? E disso sim vem poder. Estão gostando dos nossos vídeos? Estão mesmo? Não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer algum comentário. Sugestões de pauta são muito bem-vindas, né? Eu estou com algumas pautas ainda que foram sugeridas, mas já estão acabando, então quem tiver ainda mais sugestões estão precisando, né? E até semana que vem, então. Tchau!